Meus queridos, a graça e paz, sejam bem-vindos ao canal As Boas Novas de Cristo. O tema de hoje é: aonde abundou o pecado? Meus queridos, Romanos, capítulo de número 5, versículo 20, diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada ou fosse multiplicada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Meus irmãos, sabemos que a lei, ela trouxe um aumento à transgressão. E qual era o papel da lei? O papel da lei foi esse aqui também. Romanos 3, versículo 20. Pois através dela, mediante a lei, que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, ou seja, ela traz o conhecimento do pecado. Olha só, então por isso que ela tem tudo a ver com o aumento da transgressão. Por isso que é através dela que vem a abundância do pecado. Aí em Romanos 4, versículo número 15, diz assim: porque a lei produz a ira ou castigo de Deus, e onde não há lei, não há transgressão. Nós acabamos de ler que a lei, ela foi introduzida para que multiplicasse a transgressão. E aqui fala que sem a lei não há transgressão. Ou seja, o pecado que estava naquele ambiente, naquele povo, né, trazendo toda aquela consequência de transgressão, estava envolvido, estava conectado com a antiga aliança. Aonde mudou o pecado? Na antiga aliança, na lei. Perceba o porquê ela tem essa culpa. Ela tem esse peso porque a Escritura está mostrando aqui claramente, né? Romanos 4,15, que nós acabamos de ler. E nós vamos ver também aqui em Gálatas 4,19. Olha só o que aqui vai dizer Gálatas 4,19, meus irmãos. Gálatas 4,19 está escrito assim. Olha o que Paulo vai dizer sobre a questão da lei. Então, nós temos que ter o conhecimento dessas passagens para nós compreender aonde abundou o pecado. Superabundou a graça de Deus, né? Olha só. Gálatas 4, versículo de número 19, está escrito assim. 4,19. Gálatas 4,19 está escrito dessa maneira. 4,19 é isso? Não é 4,19 não. Foi Gálatas 4,19 ou é 3,19? Só um momento, acho que é 3,19. 3,19, é Gálatas 3,19, perdão. Gálatas 3,19 diz assim: por que então a lei foi acrescentada para que se manifestassem as transgressões, né? As transgressões, meus irmãos. Então esse foi o papel da lei, meus irmãos. Para que viesse o conhecimento do pecado, viesse o aumento da transgressão. Por isso que aonde abundou o pecado foi na onde? Na lei. A lei estava cheia, abundada de pecados, transgressões, que os homens não estavam conseguindo cumpri-la. E por eles não conseguir cumprir, vai dizer também em Romano que a lei, por conta da carne, a lei ficou enferma. De tanto, aquelas pessoas que foi entregue, confiado essa aliança, essa antiga aliança, a lei foi confiada a eles e eles não conseguiram. Agora, no capítulo de número 3 e no versículo de número 21, está escrito assim: então a lei é contra as promessas de Deus? De modo algum. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida,
então realmente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse concedida aos que creem. Ou seja, vemos aqui que essa lei, aqueles que ainda se apegam a ela, voltando a defendê-la, é pessoas que desconhecem dessas passagens e não sabem o quanto é isso. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá na sua segunda carta aos Coríntios, dizendo que essa antiga aliança era o ministério da morte, o ministério da condenação, o ministério da letra que matava. Por isso que Paulo vai dizer também que esse ministério era o ministério da glória passageira, meus irmãos. Então nós estamos aqui diante de uma aliança que abundou aonde estava cheia de transgressão, cheia do pecado, que já foi falado aqui, que não era capaz de comunicar a vida. E estamos diante da atual, a real, que é aquela que traz a vida, que é onde abundou o pecado, veio agora a maior, a aliança que veio para ficar. Superabundou a graça de Deus por meio de Jesus Cristo, né? Aonde o pecado ele dominou, maior ainda é a força da providência e da misericórdia de Deus para livrar todo aquele que crê em Jesus Cristo ali e entram nessa graça inesgotável. Essa graça que está aí alcançando vidas no entendimento e dando sabedoria para mim e para você. Reflita aí nessas passagens, meus irmãos. Que o Eterno Criador abençoe a todos.